A paz do Senhor para a igreja. Glória a Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Se você está aqui é pela bondade, misericórdia e graça de Deus. E mais um dia nós vencemos para a glória do nome dele. Quarto capítulo com o tema Por que não? Cavando mais profundo. Nós vamos abrir aí as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. É sempre pela misericórdia e graça que eu subo aqui. Sempre. Porque o meu pastor, quando ele liga, ele diz assim: estou te agendando. Aí naquela alegria, naquele queimor do coração, eu digo: amém, meu pastor, estaremos aí. Chega na segunda, eu falo: para que eu disse sim? O nervoso bate a porta, mas nós estamos na dependência do Senhor. E é Ele quem fala. Amém, irmãos? É um tema muito interessante. Por que não? Cavando mais fundo. E aí eu poderia tirar essa interrogação desse por que não e colocar ela já lá na frente. E poderia fazer essa pergunta direto: e por que não cavar mais fundo? Tirar essa interrogação desse por que não e colocar lá na frente. E por que não cavar mais fundo? Por que não? O que é que te impede? Nós vamos ler a história de Naamã, uma história bastante conhecida, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo:
Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana ou Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Amém? Glória a Jesus. Deus santo e poderoso, esta é a tua palavra. O teu Espírito já está entre nós. Obrigada por cada membro, cada visitante, cada congregado, cada pessoa que está aqui nesta igreja agora, Jesus. Obrigada pela liturgia do culto. Obrigado pelos líderes, pelos obreiros. Obrigado pelo movimento que o Senhor já fez nesta noite. E obrigado porque eu sei que o Senhor continuará falando. O teu Espírito tem liberdade nesta casa, e isso sempre foi notório, Senhor. Então eu sei que o Senhor falará de uma forma especial com a tua igreja, porque a tua igreja, assim como eu, precisa ouvir a tua voz. E eu sei que o Senhor nunca dispensa o seu povo de mãos vazias. O Senhor sabe exatamente como o teu povo adentrou por essas portas, mas o Senhor tem poder, Senhor, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, tanto neste lugar quanto nas nossas vidas. Só o Senhor sabe o que a tua filha e o teu filho têm vivido nestes dias. Só o Senhor sabe o que o teu povo viveu e ouviu exatamente nesse dia. Mas o Senhor, o Deus que quer um relacionamento profundo conosco, está aqui para dizer: não temas, eu sou contigo. Eu tenho o desejo de te levar a águas profundas, mas você precisa abrir mão de certas coisas, porque eu estou neste lugar e eu te conheço como ninguém mais. Obrigada, Jesus, por estar aqui. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Continue falando neste lugar, porque este povo é teu, é propriedade exclusiva tua, e nós estamos aqui para aprender de ti e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite. Fala com a tua igreja, Pai. A tua igreja precisa. Fala comigo, Jesus, porque eu também preciso. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aplauda com mais força, porque é para Ele. Aleluia. Então, por que não cavar mais fundo? Por que não ir mais além? Um homem conhecido, um homem de influência. Naamã era um homem bem requisitado. Naamã era um homem que trazia para sua terra sucesso. Era um general potente. Era um general de influência. Mas era leproso.
E a gente sabe que uma pessoa naquela época com lepra, ela tinha por obrigação ser afastada de seus afazeres, ser afastada de sua casa, ser afastada das pessoas que ela amava, porque era uma doença contagiosa e a pessoa era considerada impura. Este homem influente, este homem que era bem visível diante da sociedade, carregava uma lepra. E lendo esse tema, por que não cavar mais fundo, vai trazer para nós, irmãos, uma lição de que muitas vezes eu não é nem tratando da lepra, porque Naamã era um homem leproso e ainda assim ele continuava com seus afazeres, ainda assim ele continuava sendo um oficial, ainda assim ele continuava no palácio, ainda assim ele continuava com as suas atividades, ainda assim ele se relacionava com o rei. Porém, ele escondia dentro de suas vestimentas uma doença, mas estava ali, como que se nada estivesse acontecendo. Eu não vou dizer nós, eu digo a humanidade. E presta bastante atenção, porque o Senhor vai falar com você. E um conselho que eu te dou nessa noite é que nós ainda temos mais 8 dias de campanha, e não fique disperso, não perca sua bênção por nada, porque este é um ano que o Senhor está buscando ter profundidade contigo. E sem se interessar pela palavra dele, sem se interessar por aquilo que é dito aqui, nós não vamos sair da superfície. Se nós não abrirmos mão do nosso querer e da nossa vontade própria, nós não vamos sair da superfície. E essa palavra vem nos ensinar que a humanidade, ela é muito boa em maquiar, em se maquiar. A humanidade é muito boa em se vestir bem, usar um bom perfume, botar uma boa maquiagem, o homem botar uma boa roupa, vir para a igreja como se nada estivesse acontecendo na sua vida. E o pastor olha para você e diga para o irmão que está do teu lado, seja bem-vindo em nome de Jesus. E você abre um sorriso largo e diz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Diga para o seu irmão que você está feliz por ele estar aqui. E você com um sorriso largo diz, eu estou muito feliz porque você está aqui. Mas só Deus sabe como você saiu de casa. Então nós somos muito bons em nos maquiarmos. Sabe aquela pessoa que chega aqui toda vestida evangélica, mas ouviu palavras de afronta, que foi como uma facada no peito dentro de casa do seu marido ou da sua esposa, mas ainda chega aqui com um sorriso largo, porque eu não quero expor essa dor. Às vezes a gente faz assim, sim ou não? Estamos passando por problemas financeiros, mas ainda assim a gente quer manter a pose de que está tudo bem. Assim era Naamã. Eu estou leproso, a minha carne está sendo comida, eu estou sendo devorado pela doença, mas eu não vou sair do meu posto de oficial, até porque as pessoas contam comigo, o rei conta comigo, a Síria conta comigo, porque afinal de contas, através de mim, eu levei vitória para este lugar, então esse povo não pode saber o que eu tenho. Mas Deus tem suas formas de trabalhar. E o que eu acho muito interessante da parte do Senhor para nós, é que Ele trabalha também, presbítero Marconi, na simplicidade. Na simplicidade. Vai uma menina muito simples, uma jovem, cativa, morar na casa deste oficial para ser serva da mulher de Naamã. E quando a gente começa a ter muito contato com alguém,
Quando a gente começa a se relacionar com mais tempo, Raíssa, com alguém, a gente começa a perceber os defeitos e as qualidades da pessoa, né? A gente começa a ver que nem tudo que a pessoa diz que ela é de fato. E a gente começa a perceber, com um relacionamento mais profundo com essas pessoas, que elas têm sim defeitos, têm falhas, têm fraquezas. Ela não vai ser nem sempre da forma que você esperava. E essa menina simples, que estava ali apenas para lavar, passar, cozinhar, ela passou a ter um relacionamento dentro de casa com os seus senhores. E não tem como você ter um relacionamento com a pessoa dia após dia, 24 horas por dia, e não saber nada dessa pessoa. Então ela acabou sabendo que o seu senhor estava leproso. Mas Deus, como trabalha na simplicidade, até porque a palavra começa dizendo que foi através do Senhor Deus que Naamã levou vitória para a Síria, Deus teve misericórdia dele. Então aquela menina diz assim: se meu Senhor pudesse ir até o homem de Deus que está em Samaria. É o Deus da simplicidade. A cura, o processo de cura para a vida daquele homem estava começando através de uma jovem simples. Naamã, ele começou a conhecer o caminho para a sua cura através de uma simples jovem. Uma jovem escrava, onde a sua obrigação era apenas lavar, cozinhar, mas ela era uma jovem que tinha vida de profundidade. Porque a gente só conhece que alguém é homem de Deus e mulher de Deus quando a gente convive com aquela pessoa e vê que aquela pessoa é diferente. E ela sabia que na terra dela tinha um homem de Deus. E no meio da simplicidade, Deus começou a trabalhar na vida de Naamã. Deixa eu te dizer, pessoas que vivem de forma profunda com Deus, elas não podem rejeitar coisas simples. Pessoas que vivem em profundidade, em relacionamento, em intimidade com o Senhor, elas não podem rejeitar pessoas simples. Não podem. Esses dias eu estava de férias. E quando eu voltei, tem uma senhorinha que sempre vai lá na Adab, sempre. Eu acho que ela pode ser até conhecida de alguns aqui, porque ela roda essa cidade toda. Ela é linda, ela é linda. Ela é bem senhora, do olho azul. Ela vende pão caseiro. Quem já viu essa senhora por aí? Ela é linda demais, bem senhorinha. Ela é aposentada, mas ela vende esses pães caseiros para poder comprar os remédios do coração. Tem problema de coração e eles são muito caros, esses remédios. Então eu voltei. Quando eu voltei, as meninas falaram assim: Roberta, esses 10 dias que você esteve aqui, a senhorinha não veio vender pão. Eu falei: vocês não falam uma coisa dessa nem brincando. Porque ela tem problema de coração e a gente teme logo, né? E aí a gente pegou, eu e Tabata, a gente pegou para orar, né? A gente ficou pensando: Senhor, não deixa ela ter ido embora. Porque ela é muito linda, sabe? É uma serva de Deus. Ela sempre vai na minha sala, propriamente, pedir oração. E aí, no segundo dia, quando eu voltei, eu cheguei atrasada, que eu olha ela saindo do escritório. Quando eu vi, eu não aguentei, as lágrimas vieram. E ela falou assim: hoje eu orei tanto para te encontrar nesse lugar. Não era nem para vender o meu pão, mas ninguém mais orou por mim. Simples. Ela mora no Juca Rosa. E ela vai a pé. Ela entra de comércio em comércio, vendendo o pãozinho dela, para poder comprar esses remédios. E eu falei: então a senhora vai entrar. Vamos lá para a sala. E eu glorifiquei a Deus demais por isso. Não
despreze e não abra mão de pessoas simples. Porque a cura deste homem, desse general potente, conhecido, né? Provavelmente rico, que não era uma pessoa simples, a cura dele estava vindo através de uma pessoa simples. E Deus, Ele ama trabalhar na simplicidade. Às vezes a gente quer ouvir Deus de um grande homem, de uma grande pregadora de Instagram, de uma grande pregadora de plataforma, e Deus só quer usar a zeladora para falar com você. Ramandarabachora comandarai. E ainda assim, muitas vezes a gente não abre os nossos ouvidos para ouvir. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, a ponto de ouvir a zeladora, a ponto de ouvir a criança, porque Deus trabalha na simplicidade. Nosso culto da virada de ano ia começar agora, era às 9 horas da noite, às 21 horas. Eu e Giovanni já saiu de casa, era 8h30, chegou uma irmã lá chorando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, vamos ali na casa de uma irmã e Miguel no carro. Eu falei assim, nós temos que deixar essas coisas primeiro na igreja, para quando os obreiros chegarem, ajudarem lá, e a gente vai. E eu falei assim, Miguel, você fica aqui na igreja. Já tinha gente lá, ele falou assim, eu não fico não, eu vou orar, eu vou com você orar. E aí a gente não sabia o endereço da casa dessa irmã. A irmã foi direcionando a gente chegou lá. Eu sei que tinha uma mulher lá dentro destruída emocionalmente. De um filho que não quer mais olhar na cara dela de jeito nenhum. Disse para ela que ela não existe mais. E depois que ela perdeu o marido, ela não congregou mais. Ela não vai mais a uma igreja. Ela vive de pregação de internet. Só que a gente orando pela casa, orando por ela, o Senhor mostrava que ela estava com esgotamento emocional também, né? E no meio daquela oração, o João Miguel falou bem assim, eu posso falar uma coisa? E aí eu falei assim, pode. Aí ele já chora logo e falou assim, olha, eu vim aqui para orar. Eu não sei o nome da senhora não, mas Deus manda dizer para a senhora que a senhora é uma ovelha desgarrada. Dá um glória, irmãos, dá um glória para eu beber água. Deus manda dizer para a senhora que a senhora é uma ovelha desgarrada. E que Ele deixa as 99 lá para vir buscar a senhora. Eu parei e falei, pronto, não preciso pregar mais. E ele falou assim, e Jesus está muito triste. Porque a senhora está ficando dentro de casa e não está indo para a igreja. E Ele quer te dar a vitória. Ele fala chorando. Deus usa quem quer. Às vezes a nossa cura, a nossa libertação está aqui diante da voz de uma criança. Sabe? Mas a gente se transforma naquele ser espiritual a ponto de só vou ouvir Deus falar se for o pastor, se for a pastora, enquanto o Senhor, Ele está tendo sede de falar com a humanidade, porque Ele está voltando. Ele está voltando, então Ele vai usar quem Ele quer. Seja do pequeno ao mais moço, do gari ao zelador, até de um andarilho. Deus, Ele está tendo sede para falar conosco. E se não fosse aquela simples jovem, Naamã morreria de lepra. Vamos nos atentar. Vamos nos atentar. Porque o Deus da simplicidade está nesse lugar. Ele fala como Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E se tem uma coisa que Deus ultimamente tem ministrado ao meu coração nós precisamos como cristãos perceber, entender, tomar posse e se posicionar em nosso papel de membro de igreja. Que posicionamento é esse, Roberta? Sempre tem algo para a gente fazer na casa do Senhor.
Sempre tem algo para a gente fazer na casa do Senhor. Só que é muito cômodo e é muito bom eu chegar na igreja, sentar e ainda ter até aquela liberdade com quem vai dirigir o culto, de chegar pertinho e ainda dizer assim, ó, me dá oportunidade hoje não, viu? Só eu que faço isso? Tem mais alguém? Que quando chega ali na porta fala assim, quem vai dirigir o culto? Ó, fala que eu não quero oportunidade hoje não. Mas aquela menina, ela estava ali para cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, limpar a roupa do seu Senhor. Mas ela escolheu fazer mais. Ela poderia olhar para dentro de si e dizer assim, o quê? Me tiraram da minha terra, me tiraram da minha parentela. Eu estou aqui nova, gastando a minha juventude, lavando e passando para um povo que me tirou de lá. Eu vou dizer, quem pode salvar, que morra. Mas não. Ela tinha Jesus na vida, ela tinha Deus na vida. É esse tipo de cristão que Jesus está chamando hoje para nós. Chamando a nossa atenção. Nossa posição não acessa a profundidade. Que posição é essa? Quem trabalha fora, além do lá aqui, levanta a mão. Trabalha fora, tem emprego fora. Além de casa. Tem gente que trabalha fora aqui? É, né, gente? Não é brincadeira não, né? Pois é. Só que a nossa posição, ela não acessa a profundidade de Deus. A posição de Naamã não ia acessar nunca se não fosse aquela menina. O meu cargo na igreja, na missão, na UFEBRAC, o meu título de diaconisa, meu título de meu cargo de obreira, sabe? O meu cargo lá fora de gerente. Nada disso acessa a profundidade se eu não me posicionar para ter um relacionamento com o Senhor. Nada disso. Se eu não gastar a minha vida em oração, em jejum, se eu não gastar a minha vida em devocional, se eu não gastar a minha vida, o meu tempo com Ele, somente com Ele, nada disso vai adiantar. A palavra vem dizer em 2 Reis 4, 6, que Naamã, ele rapidamente forçou a sua autoridade e poder e foi até o rei, querendo a cura. Eu tenho posição, eu sou um homem de visibilidade, todo mundo está me vendo. Todo mundo sabe quem eu sou. Se eu disser a minha condição, pelo poder que eu tenho, vão me levar e eu vou ser curado. Tem gente assim querendo vencer na força do braço. Tem ou não tem? Tem. Tem gente assim, e o incrível é que muitas vezes é no nosso meio. Sabe? Naamã, ele não precisava apenas de cura, ele precisava conhecer o Senhor. E profundidade é processual. Não é do dia para a noite. Aceitei Jesus aqui e já estou no profundo com Ele, não. São todos os dias, eu rego todos os dias esse relacionamento. Todos os dias eu paro um momento para estar com Ele. Eu conto as horas para chegar na minha casa para estar com Ele. Você conta as horas para tentar lembrar daquele versículo, porque você quer meditar nele para saber o que Jesus está falando com você. Profundidade é algo de processo. Todos os dias a semente está sendo regada. E quando você pensa que não, você está tendo tanta intimidade com Ele que você vai olhar e vai dizer, não é nada do que eu tenho, não é nada do que eu sou, é tudo porque Ele é. Tudo porque Ele é. Naamã foi atrás de autoridade para receber cura. Aí que vem o desaforo na vida de um homem que é orgulhoso. Porque existe tratamento para acessar a cura. Aqui diz assim, se você deseja algo de Deus, você tem que aprender a descer e a se humilhar. E era algo que ele não queria. Profeta chega para ele, primeiro que o profeta não vai nem a ele, manda recado. Jesus. O profeta mandou recado para você. Pensa aí. Ó, Naftali, Deus tem algo para tu, mas um profeta mandou um recado. Por que ele não veio falar? Não é profeta? A gente não é assim? Uai, não é profeta? Por que mandou você? Por que ele não veio até a mim?
Aí o profeta manda o recado. Manda ele ir e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Mergulhar onde? Se tem rios melhores. Se tem rios limpos. Se tem rios que eu posso entrar e eu vou estar protegido e ninguém vai me ver. Por que ele quer que eu entre logo no Rio Jordão? Eu vou fazer isso nada. E ele voltou. Ele não aceitou, não. Tem gente que é assim. Mandou recado? O profeta mandou recado? Eu quero a prova que isso vai se cumprir. Se ele for homem de Deus mesmo, ele vem até a mim. Se ela for mulher de Deus mesmo, que ela venha até a mim. Tanta coisa para fazer, está me mandando fazer isso? Quantas vezes a gente busca atalhos para receber a bênção, quando o Senhor libera uma promessa para nós, dizendo que nós precisamos fazer isso, mas a gente busca atalhos. Eu disse isso lá na igreja. Chapeuzinho vermelho, lobo mau. Vai para o caminho mais longo, lá é mais protegido. Ah, não, mas eu quero chegar logo na casa da minha avó. É melhor eu ir pelo lado curto. Quem estava lá esperando a Chapeuzinho? Pois é. Pensa você que o capiroto não é o lobo mau. E você procurando atalho. E você procurando atalhos. Mergulhar 7 vezes. Só que Deus, ele tem um zelo tão grande pela humanidade, até por aqueles que não o buscam, mas que, como a Bíblia disse no início, que por meio do Senhor, Deus deu vitória a Naamã sobre a Síria. Deus cuida tanto, Deus zela tanto, que ainda usa mais pessoas para dizer: Senhor, se fosse um sacrifício maior, você não faria? Não é? Não tem gente que faz sacrifício bem maior? 7 vezes. Vai cansar a coluna, Roberta. Vai cansar o joelho, Roberta. Mas Roberta tem que manter a fé. Isso vai ser desgastante, Roberta. Mas Deus falou que eu vou conseguir assim. Roberta, isso é muito trabalho. A água é suja, Roberta. Mas Deus falou que é aqui. Se Ele disse que é aqui, é aqui. A fama de Naamã talvez deixou fazer com que tudo que ele conquistou subisse para a cabeça dele. Ele estava muito cheio de si. E eu mesma escrevi aqui: e Deus não age na vida de pessoas que se veem como autossuficientes. Deus não age na vida de pessoas que se veem como autossuficientes. Eu faço, eu posso, eu tenho poder, eu tenho influência, eu sei falar bem, eu sei ler bem, eu sei fazer isso e sei fazer aquilo. Enquanto Deus olha e fala assim: você não está vendo não, Naamã, que eu só estou usando uma jovem muito simples para o caminho da tua cura, e ainda assim você não aprendeu? E você ainda não aprendeu? Vai, mergulhe. É assim que conseguiremos ir para níveis mais profundos com Deus. Foi o que aconteceu com Naamã, sendo confrontado. Falamos sobre isso ontem lá. O cristão, ele precisa ser confrontado. O cristão precisa viver de desafios. Senão ele não desce mais. Senão ele não desce mais. O cristão, ele precisa ser desafiado. O cristão precisa de prova. E a gente fala: Jesus, já nem bem saí dessa, já estou ajoelhando para agradecer essa e pedindo misericórdia pela próxima que já vem.
Não é assim? A vida do crente? Minha irmã, que nem cristã é, ela chega no Instagram e fala assim: olha, gente, a vida do crente, o crente não tem um minuto de paz. Eu falo: olha, não tem nem vergonha dizendo. Gente, a gente realmente passa por provação, mas é necessário. Eu digo isso para você com plena consciência do que eu estou dizendo. Com toda convicção, eu digo para você: a prova na vida do cristão é necessária. Mas existe uma palavra em que Jesus disse para nós: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A prova vai doer, a prova vai arder, você vai ficar moída, mas você sabe que Ele está ali com você até a consumação dos séculos. Isso significa que você não está só um minuto no dia. Ele está com você, mesmo doendo, mesmo sendo confrontada, mesmo sendo desafiada. O Senhor está com você, Ele caminha com você, atravessa o mar com você, passa pelo fogo com você, mas Ele te garante vitória, porque Ele é Deus, e é um Deus vivo, um Deus que te vê todo o tempo. É esse o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos ser confrontados, nós precisamos viver experiências com o Senhor. Senão, como Giovanni disse ontem, as águas não vão passar dos nossos artérios. Nós precisamos ter experiências e ser confrontados, para quando chegar em dezembro, você está submergido em águas profundas do Espírito, a ponto de você dizer assim: deste lugar eu não saio mais nunca. Mais nunca. Aleluia. Para acessar níveis profundos, tem que se expor e mergulhar. Às vezes a gente não quer se expor, né? Talvez seja essa a sua pergunta, e talvez foi a pergunta de Naamã: como ficaria minha reputação quando o povo souber que eu sou leproso? Como ficaria minha reputação se eu disser por aí que meu marido me agride? Exemplos. Como ficaria minha reputação se eu disser por aí que meu filho, minha filha tem vício em roubar, em furtar? Então é melhor guardar para mim. Vou me maquiar com a maquiagem leve evangélica, botar minha Bíblia, que vai de 2 quilos debaixo do braço, e vou para a igreja, toda crente, e ninguém está sabendo, ninguém está vendo, que dentro da minha casa está um furacão. E depois que eu estou me despindo dessa roupa linda que estava no domingo na igreja, eu estou em casa assim, ó, tentando aparar tudo, todas as lutas com a mão. E você não vai conseguir. E você não vai conseguir. Porque você precisa de Deus. Você precisa mergulhar. Não importa o rio que Deus te mandar, mas você precisa mergulhar, mergulhar e mergulhar. Tenha pessoas ao seu lado que te incentive. Busque andar com pessoas que te incentivem a obedecer à voz do Senhor, para você viver níveis mais profundos com Ele. Você tem amizades assim? De pessoas que te empurram para Deus? Você tem? Você tem amizades assim, de pessoas que falam assim: olha, vamos juntar, né, Josiane? Fazer um chá para a gente fazer uma tarde de devocional. Vamos juntar para orar pela igreja. Não precisa avisar a A e a B, mas nós aqui, esse grupo, vamos juntar. Vamos pagar um preço em oração pelo pastor. Vamos pagar um preço em oração agora pela pastora. Vamos, você precisa de pessoas assim, porque se Naamã não tivesse pessoas assim, o orgulho dele, que era grande demais, faria ele virar as costas e não voltar mais, porque foi isso que ele fez. Mas depois disso ele foi, como é que se diz a palavra? Ele foi convencido a voltar. Sacrifício, você não poderia fazer sacrifício maior, Naamã? É só 7 vezes, mergulha e volta.
Mergulha e volta. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Assim como você não sabe a situação que eu vivi hoje. Porém, existe um Deus que, independente das nossas dores, pastor, independente das lutas, das labutas da vida que todo ser humano vai ter, das guerras interiores, porque já não basta as lutas lá de fora, a gente também tem guerra interior. Tem dia que o nosso corpo não quer levantar da cama, Maeli. Tem dias que eu olho e falo assim, eu tenho que levantar para ir trabalhar mesmo? Aí aquele lado da compradora da Shopee fala assim, levanta, bonita, porque você quer botar um espelho, você tem um pão para botar dentro de casa. Aí a dor do pé, que está até o fio da cabeça, levanta junto comigo e eu vou. Por quê? Porque existe um Deus que zela por nós. Então, por que não cavar mais profundo? Então, por que não mergulhar? Então, por que não viver com Jesus da forma que Ele quer e não da forma que você planeja? Não da forma que você busca viver. Sabe? Porque nós somos limitados. Vira um ano, eu digo assim, vou fazer meu devocional agora de domingo a domingo. Mas às vezes a minha limitação não vai permitir eu fazer de domingo a domingo. Mas mesmo assim, Jesus continua insistindo com a gente. Eu quero um relacionamento profundo com você. E só vive a profundidade do Espírito quem toma decisão e mergulha. E o Senhor está nos trazendo esses 12 dias para isso. Para um mergulho único, talvez. Porque tem gente que vai precisar mergulhar 3, 4, 5 vezes. Tem gente aqui que se mergulhar uma vez vai dizer assim, nossa, eu experimentei dessa água, pastor, e eu não quero mais sair dela. Os rios de Deus estão neste lugar. Mas deixa eu te dizer, o rio não vai invadir, é você que tem que ir no rio e entrar. Vá no rio e entre. Mergulhe. Quantas vezes for preciso, mergulhe. Porque o Senhor garante cura, o Senhor garante salvação, o Senhor garante libertação, o Senhor garante consolo, o Senhor garante conforto, o Senhor garante abraço nesse mergulho, o Senhor garante enxugar as tuas lágrimas, o Senhor garante sarar essa dor do coração, o Senhor garante arrancar essa mágoa, o Senhor garante você ter possibilidade de liberar perdão e pedir perdão também. Tudo quando você decide mergulhar. Então mergulhe. As águas de Deus estão neste lugar. Naamã precisou de 7. E você precisa de quantos? O altar está aqui. Está disponível para mim e para você. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.